Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. A paz de Deus a todos vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Eu parei no 10, agora vamos iniciar no 11. Então, gente, sem muita conversa, bora para a leitura. Vamos ver o que Deus vai nos falar. O que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 11. Êxodo se inicia assim, 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir, e daqui vos deixará ir totalmente, e toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão pensa a seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. A instituição da primeira Páscoa. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão seu sangue e pularão em ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis nele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis, até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os seus deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrar-los-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14º dia do mês, à tarde, comerei pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai-vos cordeiro para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã.
porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardais isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se à noite, e ele a todos os seus servos, e a todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que se não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que ele vedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. E emprestavam-lhe, e eles despojavam aos egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massas que levaram do Egito, porque não tinha se levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os egípcios do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa noite é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel, nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrarei ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então chegará a celebrá-la, e será como natural na terra, mas nenhum incursiso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós, e todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel na terra do Egito, segundo os seus exércitos. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, santificai-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saísseis do Egito da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Alibe, vos saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos hebreus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria desta terra que emana leite e mel, guardará este culto neste mês. 7 dias comerão pães asmos, e aos 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermentado será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás saber o seu filho, dizendo, isto é, pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a seus pais, quanto houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhe as cabeças. Mas todo primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, que é isso? Dirás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir,
O Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor vos tirou do Egito com mão forte. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei-vos subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, e entraram à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os aluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles, assentareis ao campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, então, embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou ao Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o seu coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos, e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. E, chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixai-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. A passagem pelo mar. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizes ao filho de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecereis o coração dos egípcios para que entre neles, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, no Senhor, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio no mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas de seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando-os cobriram os carros e os cavaleiros, e de todo o exército de Faraó, que os haviam seguidos no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo mar, pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a
a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu vou ler até aqui, o final do 14, e depois no próximo vídeo, se Deus assim permitir, a gente começa aqui no 15. Então a gente vê aqui, nessa passagem, que Deus abriu o Mar Vermelho, endureceu o coração de Faraó, para Faraó continuar perseguindo ele, depois que o filho dele já tinha sido morto. E a gente vê aqui, o que Deus fez? Abriu o mar, o povo dele passou em seco, e depois Deus fechou o mar, e todos morreram. O Faraó e todos os seus comandantes e os seus servos que com ele foi. Então nós temos que crer em Deus. Embora a gente está vivendo uns dias muito difíceis, nós temos que crer e ter fé. Porque a fé, como diz na palavra de Deus, ela pode ser menor do que um grão de mostarda. Mas se a gente tiver fé, Deus, a gente fala para o monte, sai daqui, vai para ali, e o monte vai. Porque a fé é uma palavra bem pequena, mas é enorme, é poderosa nas nossas vidas. Então, gente, vamos ter fé em Deus. Sim, sempre clamar a Ele nas suas tribulações, nos seus sofrimentos, quando a gente tá triste, quando a gente está com problemas, que todos nós temos problemas. Então, o que nós temos que fazer, como Deus fala, entra no seu quarto, fecha sua porta e fale diretamente a mim, porque somente Ele vai poder nos socorrer. Gente, então esse é o vídeo de hoje. Vídeo para todos vocês, que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, para a leitura da palavra.